Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Tendência de Mercado. Eu sou o Aquiles e nós vamos aí para mais um programinha semanal. Vamos falar sobre um tema que está em constante evidência, o mercado está bombando nesse sentido, que é o mercado imobiliário. E para isso, nós tivemos aí a oportunidade de convidar um especialista da área, Estamos aqui com Clemens Hortmans, que é consultor comercial, especializado no mercado imobiliário, tem mais de 15 anos de experiência nessa área. Vai passar aqui um pouquinho desses momentos que ele viveu, o que ele aprendeu nesses 15 anos, sintetizando aí em 30 minutos o que pode ser bem relevante, dicas para a sua carreira, se você é corretor de imóveis, se você trabalha com esse segmento, está pensando em entrar nessa área, quais são os cuidados, o que você deve estar atento aí no mercado. O Clemens, que ele é formado em administração de empresas, com ênfase em marketing, é formado também no MBA em marketing e negócios pela ESIC, e vamos aí conversar com o nosso amigo Clemens. Muito bom, um prazer muito grande tê-lo aqui, bacana você ter aceito na tua agenda aí, super corrida, aceito participar desses 30 minutos para poder auxiliar o pessoal, os alunos, não só do Grupo Uninter, de todo o Brasil, em relação ao assunto. Bem-vindo. Legal, professor, eu que agradeço. Agradeço o convite aí, para poder justamente bater um papo aí, esclarecer alguns pontos, principalmente controversos aí, que pessimistas do mercado falam em um determinado problema, otimistas já falam em outro, e a gente procura sempre buscar aí o ponto da realidade mesmo, podendo repassar para os colegas aí a questão do mercado imobiliário, não só do mercado imobiliário, mas como uma tendência do mercado em geral, do comércio, e a profissão também, que os torna aí, tanto corretores de imóveis quanto demais profissionais aí da área de vendas, hoje extremamente valorizadas aí e necessitando de uma qualificação cada vez melhor a fim de se sobressair aí nesse mercado extremamente competitivo que é o mercado comercial de vendas. Beleza, Clemens, você falando dessa maneira, nós podemos então ter a certeza de que essas informações são interessantes para os corretores, para as imobiliárias e também, pensei aqui comigo, para os investidores. Se tiver algum investidor assistindo essa entrevista agora, é uma informação relevante para ele saber qual é o caminho, a quantas anda. Nós estamos falando de uma entrevista totalmente imparcial, que não está puxando nem para um lado X e Y. Exatamente. Então, é uma informação que pode ser relevante nesse sentido. Com certeza, até mesmo a fim de poder buscar no mercado profissionais que possam contribuir, a fim de promover esse investimento, desse construtor, enfim. Então, serve, como você falou, para inúmeros segmentos aí. Todos os setores. Exato. Chama a atenção para você que está assistindo essa entrevista agora, ela tem ao todo 30 minutos, Logicamente, dependendo do momento que você está assistindo, você vai aproveitar mais ou menos, mas lembrando que ela fica disponível no YouTube, você tem lá na TV Uninter essa entrevista disponível, bonitinha para você, e tem também no www.tendenciademercado.com.br, o site vai aparecer embaixo da sua tela, tá? Uma maneira também de visualizar essa entrevista futura, ou passar para alguém, ou indicar e assim por diante. Caso você queira mandar algum tipo de recado, nós temos também as redes sociais, o Twitter, que vai aparecer embaixo da sua telinha também, é o @AquilesJúnior. No decorrer também da entrevista, vai aparecer na tela os contatos do entrevistado, Então, a sua área de atuação, então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou meio nebuloso, nesses 30 minutos não conseguiu assimilar muito bem, você pode entrar em contato direto com o convidado. Em todos os programas, nós fazemos questão de passar os contatos dos convidados para que você possa aí explorar o máximo possível do segmento representado nesse momento. Clemens, vamos falar um pouquinho então desse mercado de imóveis. No caso, estamos aqui em Curitiba. Vamos pegar como exemplo o mercado de Curitiba. Claro que esse mercado reflete muitas vezes o que acontece no Brasil, mas fica mais fácil para quem está assistindo visualizar. Então, esse é um programa para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na internet. Então, mas é mais fácil você visualizar. Curitiba, 75 bairros, uma capital. Como é que está o mercado imobiliário nesse momento, 2014, em Curitiba? Então, o mercado ele é extremamente positivo, ao contrário do que muitos economistas e especialistas tendem a falar em bolha imobiliária, em crise imobiliária. E eu procuro ver da forma realista aquela explosão
imobiliária que aconteceu há cerca de 4, 5 anos atrás. Claro que aquilo estabilizou, né? Então hoje nós vemos o mercado de uma forma estabilizada. Só para você ter uma ideia, os dados desse ano do Feirão da Caixa Econômica, que é a principal instituição, né, que financia imóveis aqui no Brasil, no ano passado foram mais de 14 bilhões de reais em financiamento, isso a nível nacional, somente nos dias do feirão. Isso sem contar inúmeros negócios que são gerados advindos dessa feira, né? Então, isso, negócios que são gerados em meses, até mesmo em anos depois. Tem negócios gerados na feira que não são concretizados por algum motivo, por renda, por localização, enfim, são inúmeros motivos. Mas só no feirão foram 14 bilhões de reais. Então, é um número assim extremamente positivo e o mercado está de uma forma estabilizada. Então, construtoras continuam com seus empreendimentos de uma forma moderada, claro, mas continuam, a cada dia estão surgindo novos empreendimentos, aqui mesmo na cidade de Curitiba, como em outras grandes capitais também do Brasil. E só para ter uma ideia, como o mercado está estabilizado, do mês de abril agora, de abril de 2014, o índice de reajuste do imóvel de terceiro ou usado, né, como preferir, foi de apenas 1,28%. Então, é um índice totalmente aceitável, não é o que pode, né, vir se tornar a tal famosa chamada bolha imobiliária. Então, inclusive aqui em Curitiba, no mês de março, foi uma das poucas capitais no Brasil onde, matematicamente, houve uma regressão no valor do imóvel. Ou seja, a grosso modo, teve o reajuste, porém, o reajuste do valor do imóvel de terceiro, né, ou usado, foi menor do que o índice da inflação. Então, matematicamente falando, né, no número, teve uma redução no valor do imóvel. Então, esse valor ele vai continuar, esse reajuste é normal, isso aí é por conta realmente da correção monetária, né, e da valorização de cada segmento aí do imóvel. Beleza, Clemence, você falou de um termo assim que foi muito comum de 2008 para cá no Brasil, e é a tal daquele termo que as pessoas vão escutando, acham que sabem o que é e acabam não perguntando o que é a bolha imobiliária. Defina, você como especialista no mercado imobiliário, para aquela pessoa que está assistindo agora e é leiga no assunto ou está pensando em entrar nessa área e sempre ouviu falar em bolha imobiliária, já imaginou alguma coisa explodindo, alguma coisa nesse sentido, mas o que causa, o que é, como é que funciona isso? Então, na verdade, para ficar até mais fácil o entendimento, vamos citar o exemplo que aconteceu, que acredito que todos devam lembrar, em 2008, a crise econômica mundial, né, que se iniciou nos Estados Unidos, justamente no setor imobiliário. Então, muitos até chamam do fim de um ciclo econômico. Por quê? Nos Estados Unidos, a tomada de empréstimo ela é totalmente diferente, é uma modalidade a mais que eles têm disponível, que é totalmente diferente da modalidade de empréstimo aqui no Brasil. Lá, você consegue fazer uma tomada de empréstimo em um banco, por exemplo, e deixando o seu imóvel hipotecado como garantia. Como aqui comumente, né, é feito você refinanciar o seu próprio veículo, né? Lá você faz isso com o seu imóvel. Então, devido ao alto consumismo e a várias tomadas de empréstimo e os imóveis estando hipotecados, o que houve? A velha oferta da lei e demanda, da oferta e demanda, né? Então, muitos imóveis hipotecados em banco e os clientes, né, não conseguiram mais honrar esses pagamentos. Por conta disso, o banco, obviamente, começou a fazer a execução. Só que como tinha muito imóvel em oferta e pouca demanda, a tendência do valor do imóvel é baixar. Só que o banco fez essa tomada, essa execução desse imóvel num valor determinado. Vamos dar um exemplo lá de 300 mil dólares, né? 300 mil dólares. Tomou esse imóvel por 300 mil dólares. Só que no dia de fazer o repasse por leilão ou qualquer que seja a forma da venda, o imóvel estava valendo 50% menos, 30% menos. Então, isso em um imóvel. Agora, se multiplicar por
centenas, até mesmo milhares de imóveis, o efeito foi cascata, foi dominó, instituições financeiras quebrando, justamente por esse déficit na defasagem, né, do valor real do empréstimo pelo valor tomado. Então, aconteceu isso em 2008, abalou o mundo inteiro, né, porque os Estados Unidos se não a principal, é uma das principais economias, potências econômicas do mundo, e uma vez que essa economia quebra, realmente o efeito é cascata em vários outros países. Então, para ficar bem claro, né, a bolha então é a seguinte: a pessoa física, o Aquiles, por exemplo, está lá, é um americano, eu pego o dinheiro do banco para comprar uma casa, eu peguei $500 mil do banco para comprar uma casa, eu paguei uma pessoa $500 mil que vendeu a casa, hipoteca, essa pessoa física, no caso eu, hipotequei, esses eu não deixo de pagar, o banco vai lá e toma essa casa. Executou. O banco tomou, opa, devolve que você pegou quinhentão e está aqui, beleza. Na hora de vender, vendeu por 200. Exatamente. Então ele tomou um prejuízo de 300. Isso vezes várias situações, milhares de situações, né, aconteceu isso. Então, dessa maneira fica mais fácil para visualizar. A grande preocupação, né, se ouve muito falar aqui no Brasil, é que isso viria, né? Tem até uma declaração da Marolinha lá, que o presidente falou, da crise de 2008 para cá, há um tempo vem se falando nisso. E eu percebo assim, eu não sou da área imobiliária, mas eu percebo um certo receio. Então, pela sua afirmação, o mercado está tranquilo, está legal, continua vendendo. Talvez não tenha aquele boom como teve, né, Exatamente. de alguns anos atrás, mas ele está totalmente tranquilo e o Brasil não tem esse risco de bolha imobiliária. Da forma como ocorreu nos Estados Unidos, jamais, até porque aqui não existe essa modalidade de empréstimo, né? Então, ou empréstimo pessoal no banco, que é o mais comum, ou realmente através de um refinanciamento do seu próprio veículo, né? Mas com o imóvel isso não acontece. Então, dessa forma como aconteceu nos Estados Unidos, não há o risco. E o mercado, como eu falei, ele continua em crescimento, não na proporção geométrica como foi há alguns anos atrás, né? Mas continua sim em crescimento, então é afastado qualquer risco de crise ou até mesmo da chamada bolha imobiliária. Perfeito, porque como você mencionou, até tem um incentivo muito grande do governo brasileiro liberando verbas para outras camadas sociais adquirirem, né? Exatamente. Então o mercado continua evoluindo nesse sentido. Eu anotei aqui a questão da bolha de 2008, aquela coisa toda. Como que hoje, você como especialista nessa área, consegue enxergar o mercado americano, imobiliário americano hoje? Como é que você enxerga hoje esse mercado? Está semelhante ao mercado brasileiro, já se recuperou, né? Então está de uma forma estável, apesar de que, inclusive, em regiões turísticas dos Estados Unidos, o americano, por incrível que pareça, tem até menos potencial de compra do que um próprio brasileiro. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em Miami, para ser mais preciso, existe um edifício lá de altíssimo padrão, apartamento com valor mais baixo, custa 3, 4, 5 milhões de dólares e está na planta ainda, começando a ser construído agora, e mais da metade do edifício, o edifício já está vendido 100%, sendo que mais da metade dessas vendas são exclusivas para brasileiros. Então, o brasileiro realmente está com potencial de compra e não tão preocupado assim com crise e outros assuntos aí que especialistas do mercado e pessimistas costumam afirmar aí, né? Até um tempo atrás, nós observávamos uma coisa que era inédita, né, aqui no Brasil, pelo menos não muito comum, que eram corretores, né, brasileiros vendendo imóveis em Miami. Na verdade, muitos brasileiros investindo, isso justifica com o que você acabou de falar. Eu escutava, né, várias pessoas falando, poxa, comprei uma casa em Miami, paguei $50 mil, paguei $70 mil. Falando, poxa, mas é barato até, né, em Miami e tal. Mas foi devido à crise, baixou o preço, aquela coisa toda. Essa é uma realidade cada vez mais constante e cada vez mais comum. Então, muitas vezes você compra um imóvel em Miami pelo mesmo valor do que é comercializado no apartamento de alto padrão, por exemplo, em Balneário Camboriú, né, que são praias semelhantes, né, de valor de alto padrão, de alto poder aquisitivo, e o valor do imóvel é praticamente o mesmo, se não até mais em conta. Eu já ouvi falar bastante sobre isso também. Se a pessoa que está assistindo esse programa agora está pensando assim, poxa, esse mercado está aquecido, está legal, está bacana, eu
quero ser corretor. Como é que eu faço? Qual que é o caminho para uma pessoa se tornar corretor de imóveis? Né? A pessoa, independente da graduação, da especialização, da área de atuação, ela está querendo entrar nesse mercado. Qual que é o caminho, objetivamente? Legal. Então, assim, ser corretor de imóveis realmente fascinante, é apaixonante, né? Desde que você realmente tenha o dom, pelo menos para a área comercial, né? Então, a cada dia cai-se ainda mais aquele estigma de que há 10, 20 anos atrás, há pouco tempo até, né, se for relacionar, que todo profissional da área comercial, vendedor que trabalha com vendas, né, tinha o estigma de picareta, né, ou não tenho o que fazer, eu vou vender. Só que esse mito já praticamente não existe mais, porque tanto para você vender como para você atuar em qualquer outro segmento, qualquer outra profissão, você tem que ter o dom disso, você tem que ter o domínio dessa área, né? E o corretor, da mesma forma, o corretor antigamente ele era mal visto e também com um certo receio, né, do tal do picareta, que era chamado, né? Hoje em dia não, muito pelo contrário, corretor hoje é até muitas vezes visto como um sinal de status, né? O corretor de imóveis, a gente que atua diariamente nessa área aí, é comum. Eu vi corretores comentando, me perguntaram o que eu fazia, falei que era corretor, e falaram, então você está bem, né? Então você tá bem resolvido. Mas a gente sabe que não é assim, dinheiro fácil não existe, né? Porém, na profissão de corretor de imóveis não existe teto salarial, né? O teto é você que faz, o salário é você que faz, o horário muitas vezes é você que faz, depende única e exclusivamente do profissional, né? Então, existem cursos de formação, cursos privados, particulares, então você basta fazer esse curso, fazer o cronograma, tem cursos presenciais, cursos à distância, e a partir daí você submete-se a uma prova, né, num teste para realizar, para tirar o certificado do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. É obrigatório, caso o profissional atue sem esse conselho, né? Assim como vários outros conselhos que regulamentam as profissões, os profissionais liberais, né? Então, ele tem que tirar esse cadastro, né, no Cresce, ou Cresci, como falam em algumas regiões do país. Por um determinado período, esse registro ele fica restrito como estagiário, mas o profissional pode atuar normalmente, livremente, em qualquer segmento que ele queira da área imobiliária. E a partir daí, após 2 anos, uma empresa, uma imobiliária responsável deve assinar, né, por esse estágio e ele, então, efetiva o seu cadastro. Existe também o cadastro efetivo, né? Existe também o curso de formação para gestores na área de imóvel gratuito, oferecido pelo Instituto Federal de Educação. Então, basta passar pelo processo de vestibular, né? E a partir daí são 2 anos presenciais, totalmente gratuito. Interessante. Então, você que está aí pensando em mudar de áreas, né? Vendo aqui o Clemens falar sobre esse mercado que está em crescimento, por que não? Né? Se você é um bom vendedor, tem essa aptidão, tem essa vocação que, para vendas, o cidadão tem que ter uma vocação interessante, porque lidar com pessoas, horários, como você mencionou, né? Claro, regulamentar, é o conceito do home office, né? A pessoa que muitas vezes trabalha em casa, não é porque ele está em casa que ele não está trabalhando, e essa disciplina, não são todas as pessoas que têm esse perfil de se autogerenciar. Mas, indo nessa linha, os corretores de imóveis que estão assistindo aqui agora, quem pretende ou quem já está na área, eles estão, os que já estão na área especificamente, já estão preparados para esse mercado? Você falou muito competitividade, concorrência, assim, mesmo quem é leigo no assunto, é só você olhar no mercado, aí tem várias imobiliárias, todo mundo se matando atrás de cliente, mesmo o mercado aquecido, uma corrente muito grande, diferenciais, premiações, vantagens. Qual que é o caminho? Esse corretor ele deve fazer esse curso, tirar o Cresci ou Cresce, ou de repente fazer o vestibular lá no Instituto e ter uma graduação e está feita, está resolvido, ou ele tem que adaptar aí durante a sequência da sua vida algum tipo de treinamento? E qual é esse treinamento? Então, a gente percebe realmente que
profissionais, a cada dia, corretores de imóveis estão se formando, estão indo para o mercado, para grandes construtoras, outros abrindo suas próprias imobiliárias, e é comum você pegar aí uma avenida, por exemplo, e você vê nessa mesma avenida aí 3, 4 imobiliárias aí que surgem, né, em decorrer aí dessa explosão imobiliária. O que acontece é que, devido a essa grande quantidade de profissionais, o cliente ele tem a total liberdade de escolha, porque um corretor vende um imóvel, o outro corretor vende o mesmo imóvel. Então, como costumo dizer, né, você ter o melhor produto ou o melhor serviço, na atualidade, hoje, nesse mundo competitivo, é no mínimo sua obrigação, é no mínimo. Então, o diferencial está na qualidade da prestação do serviço. E aí é que entra um projeto, né, um estudo elaborado, visto o acompanhamento frequente, diário com esses profissionais aí, que nós desenvolvemos um treinamento de formação, de capacitação para esses profissionais, né, visando então técnicas de venda, técnicas de relacionamento, técnicas de marketing pessoal, que é extremamente importante, pós-venda, né? Então, a gente costuma dizer que vender um imóvel é fácil. O difícil é você fazer a revenda desse imóvel, seja o mesmo imóvel ou através de uma indicação, né? Então, com a quantidade de profissionais disponíveis que estão e você ter o teu cliente fidelizado, lembrando de você, a fim de te fazer uma indicação de um conhecido, de um parente, enfim, que esteja também buscando comprar, vender ou alugar um imóvel. Então, é nesse ponto que nós trabalhamos justamente para esse profissional ser visto, ser lembrado e, consequentemente, ter aí um retorno financeiro digno de um corretor de imóveis. Que, diga por sinal, não é baixo, né? Não, pessoal, né? Não está triste. Você falou de Camboriú, tem um amigo meu que trabalha com imóveis em Camboriú, estava passando alguns números lá, fiquei realmente... Impressiona. Né, impressiona mesmo, né? Impressiona. Ele criou uma especialidade de atender brasileiros que estão fora e estão investindo no Brasil. Então ele tem uma carteira de clientes ali sensacional e, como você mesmo falou, ele acabou criando uma relação com essas pessoas e acabou sendo muito indicado. Então hoje ele é uma referência nesse mercado. Então, assim, marketing de relacionamento, marketing pessoal, tudo isso que você mencionou muito bem. Então, nós temos preocupação com o treinamento. E como que seria esse treinamento, essa consultoria para o corretor de imóveis? Como que ele procura isso? Tem a sua, logicamente, sim, mas existem outras. Em que momento que ele vai procurar um conselheiro, assim? Então, na verdade, muitas vezes, infelizmente, o profissional ou o proprietário, né, o imobiliarista, lá, o dono da imobiliária, pode achar que está tudo ótimo, tudo bem, só que através de treinamentos e palestras com o profissional, né, que atua diretamente lá na ponta, com o cliente, ou até mesmo com o gestor, o diretor, o proprietário da imobiliária, também com serviços de consultoria que nós prestamos, né? Então, é feito um trabalho totalmente personalizado, justamente para buscar evidenciar, através de ferramentas de pesquisa, inúmeras ferramentas, ferramentas de marketing, de gestão de marketing. Então, entre elas, por exemplo, a famosa SWOT, né? Buscamos através de mecanismos, evidenciar os seus pontos fortes, as suas oportunidades e de uma forma ágil e extremamente rápida, buscar minimizar as suas ameaças, os seus pontos fracos, justamente para que, consequentemente, né, a sua carteira de imóveis disponíveis tenha um crescimento linear e contínuo. Justamente com isso, claro, consequentemente, a ascensão dessa empresa é evidente, né? Então, torna-se evidente. Isso é feito, como eu falei, de uma forma personalizada, é um produto desenvolvido exclusivamente para esse profissional da área de imóveis, pode ser adaptado também para outros segmentos de vendas, né? Porque, na verdade, a essência é a mesma, é uma só. Então, é feito isso in loco, né? na empresa do cliente, a gente passa lá um período justamente para sentir essa necessidade
que muitas vezes quem está dentro ali é o famoso pensar fora da caixinha, né? Então, a gente passa um tempo lá justamente para sentir o clima que está acontecendo lá dentro e sugerir mudanças, apontar soluções para buscar em parceria aí, porque esse sucesso. Bacana. Então, veja, você que está pensando em entrar nesse mercado, está atuando, donos de imobiliárias, investidores, o mercado está em crescimento, já está comprovado, está aqui um profissional da área para falar sobre isso. É interessante você também pensar o seguinte, quando nós falamos pensar fora da caixinha, ou sair um pouquinho fora da casinha, como nós falamos assim, né? Você pensar um pouquinho diferente, é sair da sua zona de conforto. Então, se você trabalha com vendas de imóveis e você percebeu que o mercado, mesmo estando aquecido, você está batendo cabeça, tem uma coisa errada, a sua equipe não está motivada, né, alguma coisa está acontecendo errado, às vezes é legal você contratar um consultor, não especificamente um consultor da área de imobiliária, um tipo de consultoria externa que ele vem com outro pensamento, uma outra filosofia. É muito interessante você perceber, às vezes você observa os funcionários falando assim, poxa, mas teve que chamar alguém de fora para falar uma coisa que eu já sabia. Mas a maneira como é falado, a maneira como é apresentada isso, acaba motivando e mudando toda uma cultura organizacional. Isso é fundamental. Isso não é gasto, isso é investimento. Todos os recursos que você investe no seu crescimento pessoal e profissional pode ser e deve ser considerado investimento. O Clemens falou um tema bem interessante aqui, que falou sobre análise SWOT. A análise SWOT, na verdade, é a análise fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, isso é interessante você destacar na sua empresa, que você tem forças, você tem fraquezas. As forças você vai maximizar, as fraquezas você vai minimizar e resolver. Tem oportunidades acontecendo no mercado. Qual é uma grande oportunidade? A liberação de bilhões e bilhões de reais nos negócios imobiliários e novos investimentos. Isso é uma grande oportunidade. O mercado está comprador. Então, tudo isso, né, dentro de um contexto, fica mais fácil para você tomar a sua decisão, seja para investimento, né, logicamente que é para ter uma ideia para você sobre isso, e também para mudança de ares, muitas vezes. Bem, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença, Clemens, foi muito bacana, muito gratificante. Sempre ressalto a dificuldade que nós temos muitas vezes de encontrar pessoas como você assim, no mercado que estejam dispostas a compartilhar um pouquinho da sua informação e ajudar. Você não tem noção quantas pessoas acabam sendo tocadas por algumas informações que para nós, para você principalmente, assim, é muito, né, do dia a dia. Muitas vezes a mudança de vida de uma pessoa depende apenas de uma dica. E obrigado pela participação mesmo. Que ótimo, eu que agradeço e convido você a visitar nosso site, que é consultoriaimagem.net. Lá tem o link para a nossa página no Facebook também e com certeza responderei a todos os contatos, a todos os comentários que vier, todas as dúvidas, sugestões. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a presença e sucesso para nós todos. Isso, tamo junto, não é assim? Seguinte, ficamos então por aqui, nos encontramos na próxima semana. Um beijo, um queijo, até mais. Tchau, tchau.